boa tarde, muito obrigado pela sua companhia neste nosso programa Nossa Vida, Nossa Fé. Aqui cá estamos nós, os dois, o Sr. Padre Marta e eu, para compartilhar convosco um pouco as leituras de hoje. Os dois pipões da fila, não é? Da fila da frente ou da fila de trás? Não, da fila da frente. Em que nós hoje já estamos no 12º domingo deste tempo ordinário, no meio de junho, no meio do calor, para refrescar-nos com a palavra de Deus neste domingo. O Evangelho de hoje trata sobre a figura de Jesus, quem é Jesus, que é essencial para nós cristãos, uma pergunta que é muito válida nos dias de hoje, cada vez mais, e que tem muito a ver com o ano da fé que foi proclamado por o Papa Bento XVI e que a nossa fé, de uma certa forma, depende de quem é Jesus. A questão de Jesus é essencial para a fé. E eu penso que, de facto, nós precisamos ter ideias um bocadinho mais claras, não é? E a fé radica aí mesmo naquela convicção e naquela certeza quem é Jesus para mim. E é bom que não andemos aqui só a sapor do vento. É bonito os nossos pais terem nos levado ao batismo e à igreja, nascemos nisto e agora muita gente, às vezes ouve-se muita gente ainda nos dias de hoje, bem, eu sou cristão porque calhou. Os meus pais levaram-me e eu já nasci nisto e tal. Não, mas depois há uma opção, não é? Penso que depois tem que haver uma opção mais clara. Não andamos aqui só por atrás. Maria vai com as outras. E também não é só quem é Jesus para mim, porque Jesus, de uma certa forma, não depende da minha opinião. Isto não é uma base de opiniões. Sim, não. Quando digo quem é Jesus, ok, a minha fé está aonde? Está no Jesus, para mim, está no Jesus que a Igreja Católica apresenta, mas a minha fé está no Jesus que é uma pessoa. A minha fé não é apenas uma ideia, não é apenas uma cultura. Não ando nisto. Eu penso, eu sinto muito mais agente, digamos assim, agente de uma igreja que tem uma fé própria, que tem uma mensagem, que radica no Senhor Jesus Cristo, homem e Deus, etc, etc, do que numa cultura, um hábito, um costume, etc. Embora na minha meninice, se calhar, era assim que vivia. Os pais é que levavam, e quando a gente chegava à igreja e a certos momentos da missa, se não te levantavas ou te ajoelhavas, ele dava-te um beliscão numa perna, ajoelha-te e agora levanta-te, etc, etc. Não. Mas depois chega um ponto que nós fazemos isso não por causa dos beliscões do nosso pai ou da nossa mãe. Fazemos porque, o Evangelho de hoje, São Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 24. Um dia Jesus estava a orar sozinho e os discípulos com eles, apenas alguns. Então Jesus perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns João Batista, outros dizem que és Elias, outros que és um dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra e respondeu: és o Messias de Deus. Ele, porém, proibiu-lhes severamente de o dizerem, fosse a quem fosse, e acrescentou: o Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Depois, dirigindo-se a todos, disse: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e siga-me.
Pois quem quiser salvar a sua vida, há de perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Palavra da salvação. Bom, nós temos então a pergunta feita por Jesus a nós. E vós, a quem dizeis que eu sou? Na nossa cultura de hoje, nos tempos de hoje, existem muitas ideias sobre quem é Jesus. E nem todas elas, eu diria, são cristãs. Eu acho que, por exemplo, eu acho que foi nos anos 60 ou 70, saiu um musical muito famoso, que ainda é no dias de hoje, que é o Jesus Christ Superstar. Um musical, filme sobre Jesus, que eu acho que na sua essência tem pouco de Jesus, tem pouco de Jesus verdadeiro, mas sim tem uma idolatria, um ídolo de Jesus, mas não necessariamente o homem, o verdadeiro Jesus, especialmente a verdadeira mensagem. É um Jesus sem consequências, um Jesus sem relação, um Jesus que não nos pede nada. E no Evangelho de hoje, Jesus vem dizer quem quer seguir-me, obviamente tem que ser aquela pessoa que acredita que Jesus é o Senhor, não é? E aí vem com o que é que Ele nos pede. Nos pede tudo e mais alguma coisa para levarmos a cruz todos os dias e sim, servir, renunciar a nós mesmos, levar a cruz. É um Jesus que, este Jesus autêntico, é um Jesus que aí já nos está a pedir alguma coisa. Há aqui um aspecto que me parece bem e começaste a pôr uma ideia boa que nos dá, que nos ilumina. De facto, um show, um grande musical, dá-nos uma ideia, até tem, eu recordo muito bem, e aliás tenho a minha casa ainda, comprei uma cassete, tinha que ter aquela música e tal. Mais tarde vem o nosso frei dominicano, beneditino, frei... Irmão da Câmara Sousa, não é? Da Câmara Sousa. Que fez também um show sobre Jesus de Nazaré, não é? E tantos outros, e também veio recentemente o filme da Paixão de Jesus Cristo, de Mel Gibson. Mas, ok, esse é precisamente... E depois também há muitos livros, talvez me arrisco a dizer uma coisa que talvez não seja grande mentira. Duvido que haja personagens humanas, por muito famosas que tenham sido, que se tenha escrito tanto e se tenha falado tanto como do homem Jesus Cristo. Que se tenha escrito livros, se tenha escrito nos jornais, se tenha combatido, se tenha falado a favor e falado contra, etc, etc. E muitas das vezes, para nós, homens do século XX ou do século XXI, melhor ainda, e queremos também muitas certezas, queremos procurar e investigarmos as nossas coisas. Hoje os meios de comunicação social têm muitas ideias. Se calhar se fôssemos aí fazer um inquérito às pessoas. Para ti, quem é Jesus Cristo? O que é que dizes de Jesus Cristo? Para ti, quem é? O que é Jesus Cristo? Se calhar havia muitas respostas, nem todas iguais. Mesmo até, quem sabe, mesmo dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana. Realmente, porque nós somos influenciados de muitas maneiras e lemos e estudamos e vemos isto e vemos aquilo, e há muitas ideias. E penso que no tempo, aliás, a sabedoria não fosse o próprio Cristo, realmente um homem sábio, entre eles, entre os próprios 12 companheiros de Jesus Durante
segundo a tradição, mais ou menos 3 anos, alguns deles não tinham ainda aquela convicção, por exemplo, de Pedro. Mas o próprio Pedro, momentos antes ou umas horas antes da sua morte, ainda estava lá a dizer bem que, etc. Outros já perguntavam-lhe se era ele que vinha restaurar o reino de Israel ou não. Outros perguntavam já mesmo depois da sua morte como é que é, etc, etc. Portanto, penso que há uma necessidade e aquela dúvida, quem é que era realmente mais divino, quem é que era mais profeta, quem é João Batista ou Jesus Cristo. O Batista foi obrigado a dizer, atenção, que não sou eu, há outro que tira os pecados do mundo, não eu, etc, etc. Portanto, um bocadinho de confusão ou de dúvida é muito próprio de todos os tempos. Até se calhar por isso mesmo a razão que o Papa Bento XVI sentiu esta necessidade, e eu creio que é uma necessidade premente na própria Igreja e no nosso mundo, um ano da fé, para que a pessoa se confronte realmente. E faz-nos bem, eu acho que nos faz bem confrontarmos-nos, sermos um bocadinho encostados à parede com algumas interrogações. Afinal, Jesus Cristo para ti quem é? De facto, é uma ideia, é uma cultura, é um personagem famoso. Há muita gente que diz, Cristo foi apenas um personagem famoso no seu tempo, etc. Outros dizem, mais um dos profetas, não é? Como eles responderam. E ainda há uma grande percentagem que até vem afirmar que nem existiu. Claro, e outros até que nem existiu, que foi tudo uma invenção de um grupo de judeus espertos que sempre sabem arranjar dinheiro, etc, etc, e que instituiu isto. De maneira que, de facto, para uma pessoa que podemos não ser muito, mas temos alguma inteligência, temos capacidade de pensar, capacidade de ver, capacidade de optar, capacidade de tal. Penso que é bom este ano da fé e fazermos esta pergunta a nós próprios. Realmente, eu e Cristo. Quem é Cristo para mim? Faz-nos bem saber o que é que dizem dele. Mas nós não damos no mundo só para vender aos outros, não é? Pois é, na nossa cultura portuguesa, normalmente nós associaríamos, ou diríamos, a Senhor, dizendo Jesus, Nosso Senhor, como é nosso costume, e aí isso faz a pergunta, se nós realmente acreditamos que Jesus é Nosso Senhor, então aí esse Senhor, Jesus, qual é o papel que tem na nossa vida? Será que é importante? Será que não é? Será que uma pessoa pode-se chamar cristã, mas não se importar saber com a palavra, com a Bíblia? Será que se pode chamar cristão e não procurar a comunidade, procurar a igreja? Será que uma pessoa pode ser cristão e abertamente não acreditar e não seguir a doutrina de Jesus? É sempre a pergunta para nós. E depende do que é que nós... Porque nós, se vamos responder como Pedro, então aí talvez, como Pedro, a melhor forma não é responder só pela boca, mas assim é responder pela nossa forma de viver. E é aí que se vê a verdadeira resposta. Bem, sei que tem a resposta, tem a ideia, mas nós temos que ir para o intervalo, assim que nos vemos daqui a pouco. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Muito obrigado por ter aguentado este pequeno intervalo e aguentado a nós dois também. Claro, eu fico muito contente de vocês não levantardes o rabo do vosso sofá, aí assim à nossa espera. E nós então vamos continuar esta nossa reflexão sobre quem é Jesus e o papel que tem na nossa vida.
que é o mais importante. Há um texto paralelo a este que, sinceramente, não recordo. Penso que é de São Mateus, mas não recordo bem se é de São Mateus, se é de São Lucas. Que, de facto, onde Cristo põe esta mesma questão e creio que é São Mateus, relata um bocadinho com algumas pequeninas diferenças, mas por causa da resposta de Pedro. É natural, eu até penso que é natural, Cristo fazer esta pergunta a eles. Realmente vocês precisam de saber quem é que de facto eu sou. Andais aqui atrás de mim e Cristo tem um projeto sobre aqueles homens, portanto, é preciso saber, é preciso distinguir realmente quem é que eu sou. Um profeta mais, como tantos outros, João Batista que ressuscitou, há um deles que diz que João Batista, outro Elias, outro um qualquer profeta. Realmente, se calhar numa reunião de um grupo de homens e tal, éramos capazes de ter respostas muito parecidas a estas. Mas a verdade e a necessidade da pergunta, eu creio que se põe. Não, de facto é preciso aferir ideias, é preciso esclarecer ideias. Quem é que de facto sou? Talvez não seja por acaso que os evangelistas só puseram depois a resposta convincente de Pedro, que é mais ou menos o chefe do grupo, mas na altura ainda talvez não houvesse consciência de chefe de grupo, porque o Senhor Jesus Cristo ainda era vivo. Mas isto, olhando ao tempo em que os textos são escritos, é muito natural que esta pergunta se pusesse nos diferentes grupos de homens convertidos, judeus convertidos, que tinham sempre aquele desejo de voltar atrás à tradição, outros judeus da diáspora, outros homens e mulheres da Grécia ou de outras terras. Portanto, 50 anos ou mais ou menos depois, a Igreja necessita também de perguntar, como o Papa perguntou, vamos cá abrir a nossa fé. O que é a fé para mim? O que é a minha Igreja? O que é a minha fé? Onde é que radica? Onde é que eu me assento? Onde é que eu me apoio? Etc, etc. Acho que isto que é importante, de facto, Sim, porque, de uma certa forma, é como querer combater algumas resíduos da cultura que vêm dizer que Jesus é assim ou Jesus é assado e que necessariamente não é. Porque a cultura e o que se diz de Jesus no mundo, na cultura em geral, não necessariamente é aquilo que nós acreditamos como Igreja. Ou seja, muitas vezes a cultura põe palavras na boca da Igreja, põe palavras na boca de Jesus, sem ele nem a Igreja as dizer. E de uma certa forma, como um querer pôr a nossa fé à prova, purificá-la. Também tem a ver como o Papa Bento, também dentro deste ano saiu com os acho que foi 3 livros da vida de Jesus, em que ele como teólogo, ele como esse teólogo de 80 e tal anos, não é? Mas um homem de um conhecimento sobre da média e com a especificação em Cristologia, vem-nos querer mexer um pouco para nós perguntarmos e termos um Jesus mais verdadeiro e não um Jesus tipo Hollywood. Porque tanto como o Jesus Christ Superstar, como a Paixão de Jesus do Mel Gibson, é Hollywood, não é a Bíblia. E aí nós temos que ter isso também em contexto e não deixar que essas ideias populares venham-nos definir quem é Jesus. Esse, Isaac, eu penso que de facto é o grande problema dos nossos dias de hoje e é a razão, creio que é a razão fundamental desta preocupação do Papa. O Papa realmente, como disse Bento XVI, nos seus 80 anos, escreve aqueles 2 tomos ou 3 tomos sobre Jesus Cristo.
sobre a infância, sobre Jesus Cristo, sobre Cristo ressuscitado, etc. Portanto, fortemente, certamente preocupado, porque já tantos outros santos e papas e filósofos e teólogos tinham escrito sobre Jesus Cristo. Mas ele tem essa necessidade, quase como para dizer, eu, Papa, Jesus Cristo, é isto. Eu, como chefe de igreja, é um livro que é escrito, são livros que são escritos para todo o mundo, mas também muito para dentro da própria igreja. E depois proclama um ano da fé, que é preciso isto. O que me parece de facto importante é, para os nossos jovens, vamos pensar sobre a juventude. A juventude não é só os teenagers, os jovens, mas também os adultos mais jovens. Muita gente foi fortemente influenciado pelo show Jesus Cristo Superstar ou pelo filme tremendamente realístico do Mel Gibson, sobre a paixão de Jesus Cristo. Mas, de facto, dá uma ideia. Mas Jesus Cristo não é aquilo. Nós, por vezes, há um certo medo, digamos assim, ou devemos ter um certo medo, que a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado que tomou carne, tomou forma humana, o Messias de Deus, na resposta de Pedro, não é uma ideia, é de facto uma pessoa. É uma pessoa que se relaciona e com quem nós nos relacionamos. Não é uma ideia, é uma pessoa com quem nós nos comunicamos, em quem nós confiamos, etc, etc. Portanto, não é uma ideia, não é um fantasma, não é um espírito qualquer, etc, etc. E isto tem que mexer, de facto. Não é uma ideologia, é pessoal. Sim. Tão pessoal como nós dois aqui. Quando Pedro diz... Pedro, no fim de contas, é a igreja, no templo, não é? Representa a igreja. Pedro diz, porque nos primórdios da igreja havia muita confusão naqueles 50, 60 anos e depois muita confusão sobre Jesus Cristo. E ainda há bem pouco tempo, eu estava num jantar, até mesmo numa equipa de Nossa Senhora, onde, de facto, as pessoas... Se espera que alguns casais, já com uns anos de vivência, de comunicação com textos, com livros, etc, etc, e em conversa, muito normal, estávamos a aprofundar algumas coisas e percebi que havia uma confusão muito grande entre Jesus Cristo e, Jesus Cristo e o Pai, Jesus Cristo e Deus. O facto da historicidade de Jesus Cristo, não há, portanto, o que percebi ali é esta confusão ou esta, entre aspas, pouco conhecimento desta distinção mais clara realmente entre Filho de Deus no tempo que encarna, embora etc, etc, sempre presente, mas um Cristo histórico e o Deus Pai eterno, não é? Eu penso que há muitas coisas, e se formos mais para um ano da fé, se quisermos aproveitar, se formos mais à questão, Cristo ressuscitado, Cristo presente na Eucaristia, Cristo em quem confiamos, Cristo com quem falamos, Cristo com quem pomos nas suas mãos comportamentos de vida. Se nós percebêssemos, a tia Mariana lá da minha terra, eu ia dizer, se nós percebêssemos que Cristo que não existe, então realmente nós tínhamos um outro comportamento de vida. Fazíamos como tantos outros, não é? Portanto, mas porque, como diz a tia Mariana da minha terra, porque na terra há uma polícia e no céu há um Deus, então eu sei muito bem o que é que devia de fazer, mas não faço, não é? Etc. Portanto,
temos um comportamento de vida, temos um comportamento, uma maneira de ser homem, temos uma maneira de estar no mundo, temos uma maneira de avaliar as coisas, quer dizer, isto mexe connosco, não é apenas uma ideia. E que vai muito para além de valores. O cristianismo, a Igreja, não existe só para educar-nos valores, para vivermos melhor uns com os outros. Isso acontece, faz parte, mas para vivermos esses valores por querer vivê-los e não por medo, é só com essa relação com um Cristo vivo e verdadeiro. E eu acho que é por isso que então aí Jesus vem e dar-lhes a imagem da cruz, dar a imagem do Filho do Homem, tem que sofrer muito, vai ser morto. Vem dizer, isto faz parte de Jesus, para repararmos para a cruz e dizer, este também é meu Senhor. E apesar disso, há gente que me segue e vocês sigam. Sigam, para não pensar que eu vou seguir a Jesus como por uma questão de sorte. Como por uma questão de sorte. Que acontece muitas vezes. Existe muito dentro da nossa religiosidade popular, existe quase como um tratar de Deus como um talismã, como uma coisa que dá sorte, mas não tem tanto a ver com relação, com comunhão. E essa é a ideia dele vir mostrar a cruz e também dizer, e se acreditares em mim, olha, toma a renúncia a ti mesmo, ou seja, não vives só para ti, mas vive para Deus e vive para os outros, toma a tua cruz e segue-me. E não há muito de... isso, para uma pessoa, para querer viver assim, não é por desejo, não é por desejar algo bom ou desejar sorte. Aí a nossa fé não é para nos dar sorte na vida, para Deus nos abençoar, mas assim para nós sermos uma bênção para Deus. Que só com fé podemos compreender. E acabou o nosso tempo. Muito obrigado pela sua atenção e até domingo, se Deus quiser.